18, nós vamos ler o versículo 1 ao 4. Jeremias capítulo 18, do verso 1 ao verso 4, nós vamos proceder à leitura desse texto. Eu vou estar lendo e os irmãos vão acompanhar. Jeremias 18, 1 a 4. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Desponte e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Deus assim nos abençoe e aplique aí a mensagem da sua palavra aos nossos corações. O tema da palavra para os nossos corações nessa noite é: deixando-se ser moldado por Deus. Deixando-se ser moldado por Deus. Eclesiastes 3:1 diz que para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eu quero perguntar: você está pronto ou você está em construção? Quando nós estamos construindo, precisamos respeitar os processos. Seja uma construção nova ou uma reforma, nós precisamos fazer por etapas. Até a construção do mundo, ela foi por etapas. Deus poderia fazer tudo em apenas um ato, em um estalar de dedos, mas Ele fez por etapa. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, que Deus criou. A cada dia Ele criou alguma coisa. Criou, os céus e a terra, criou a luz. A primeira palavra da criação foi: haja luz. Depois Ele criou o firmamento, e assim por diante. Ele criou as águas, o céu, a terra, a vegetação, as plantas, as frutas, os astros, as estações, o sol e a lua, aves, peixes, seres marinhos, animais selvagens, rebanhos domésticos, o homem. E a todos Deus deu a bênção da multiplicação. Então Deus criou, arquitetou e construiu o mundo. Toda obra tem fases e tem processos. Por mais difícil que seja, precisamos passar por elas e conviver com os desconfortos que ela traz momentaneamente. Até mesmo crescer, irmãos, gera dor. Nós somos da geração do instantâneo, E nós queremos tudo muito rápido, não é mesmo? Algumas coisas são possíveis, como comprar, pagar, receber, comer. Todavia, no que diz respeito à vida, no que diz respeito a caráter, no que diz respeito a ministério, vocação, isso, meus queridos irmãos, precisa ser feito através de processo. E esse processo de crescimento chama-se formação espiritual. Você está sendo formado por Deus. Deus está trabalhando em sua formação espiritual. Lá em Romanos 8:28, Paulo diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que
foram chamados de acordo com o seu propósito. Como Deus age em nós para nos formarmos? O Espírito Santo, Ele usa o Espírito Santo, experiências, circunstâncias, família, Bíblia, estudos bíblicos em comunhão com os irmãos na igreja, literatura, pessoas. Entenda, precisa-se mais do que um estudo bíblico para crescer espiritualmente. E Deus sabe bem disso. Você não pode apressar seu crescimento. Isso leva tempo. E por isso nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor está falando aos nossos corações, na nossa congregação, bem como no nosso dia a dia, nos nossos exercícios devocionais. Bem, quem aqui já bebeu água de um filtro novo de barro? Quem é? Creio que vários aqui, né? A água fica com gosto de barro, né? Para a água ficar gostosa, o barro precisa ser curtido e curado, e leva algum tempo para isso acontecer. Todos nós sabemos a diferença do sabor de uma laranja amadurecida naturalmente no pé, de uma laranja colhida verde e amadurecida artificialmente. Há grande diferença no sabor. Então, queridos, assim como o oleiro tem total controle com o que faz com o barro em suas mãos, assim Deus trabalha com a minha vida, com a sua vida. Lamentações 4:2 diz: os nobres filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora, reputados por objetos de barro, obras das mãos do oleiro. Então, quando Deus ilustrou esse processo em nossa vida, como uma construção de um vaso, foi perfeito. E nós podemos aprender muito aqui. Deus comumente, Ele ilustra a sua criação humana como barro, até porque Ele nos fez do pó da terra. Então, seu corpo é frágil como um vaso de barro. Nós temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo fala isso aos Coríntios. O valor do vaso não está em si mesmo, mas o valor do vaso está no que ele pode ser usado para fazer. Como, por exemplo, levar água àquele que está com sede. O propósito final de um vaso é ser bênção, capaz de conter a unção de Deus e retê-la, a fim de abençoar a vida de muitos outros, derramando sobre eles daquilo que se está cheio internamente e da parte de Deus e das cores e belezas extremas resultantes do interno. Então, o mesmo processo que Deus mostrou ao profeta Jeremias, conforme o texto que nós acabamos de ler, o Senhor nosso Deus tem um jeito todo especial para moldar o caráter de cada um dos seus servos. Deus tem uma maneira muito especial para moldar a sua vida e fazer com que você seja vaso de honra. E o profeta Jeremias, então, ele desceu à casa do oleiro por ordem do Senhor para observar justamente isso, como o barro é trabalhado. E então, ele compreendeu esse processo.
Jeremias viu o barro ser moldado e tomar a forma de vaso. E ao final de tudo, Jeremias ele pôde entender que todo esse processo de moldar o barro é também necessário para a formação do caráter do servo de Deus. Mas esse processo de moldar o barro não é tão simples como muitos pensam. Talvez tenha sido especialmente por isso que Deus mandou Jeremias à olaria, à casa do oleiro. Nós precisamos entender logo que esse barro, ele passou por alguns estágios, por algumas fases que possibilitava ser moldado até ser um objeto utilitário do homem. Então, temos algumas perguntas. O que é necessário para que você seja um vaso útil? Vamos refletir sobre isso? O que é necessário para que você seja um vaso útil? Quais são os processos? Quais são os estágios? O que você precisa fazer para ser um vaso moldado por Deus? Em primeiro lugar, você precisa ouvir a voz correta. Veja aí o versículo 1, né? Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Olha, de onde vem a voz que você tem ouvido e obedecido, meu querido? De homens? De você mesmo? Do seu coração? De sua tradição? De sua intuição? Olha, eu quero dizer para você que se não vier de Deus, vai dar errado. Jeremias, então, ele tinha certeza que vinha da parte de Deus. Então, cuidado com a voz do seu coração. O profeta Jeremias mesmo diz, né, que enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, cuidado com a voz do seu coração, cuidado com o ego, cuidado com a mente, cuidado com a lógica, cuidado com a voz da cultura, cuidado com a voz da religião, da tradição, das amizades, cuidado. Deus quer que ouçamos a palavra, queridos, obedientemente. Paulo ele diz aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 2:13, né? Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Os crentes de Tessalônica, eles ouviram a palavra, eles receberam a palavra, eles aceitaram a palavra, eles praticaram a palavra, e Paulo era agradecido a Deus por isso. Sim, meus irmãos, né? O Senhor operou eficazmente nos seus corações. A palavra, meus irmãos, nunca é infrutífera, ela sempre é frutífera, como diz o profeta Isaías, né? Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Você é um praticante da palavra? Ou é somente um ouvinte? Sabe, meus irmãos, nós precisamos aprender a ouvir o Senhor nesse mundo barulhento, que solta ao lado um monte de bobeira, um monte de um barulho ensurdecedor de coisas maléficas que vão destruir a nossa alma, a nossa mente,
o nosso viver diante de Deus, se nós não estivermos firmados no Senhor. Então é importante você saber ouvir, discernir, entender se realmente vem de Deus. Isso é fundamental para viver os propósitos de Deus. Então, meu querido, não confunda a voz das pessoas e de você mesmo. Ouça o que Deus tem a falar ao seu coração. E é bem-aventurado aquele que procura ouvir Deus para viver a sua vida diariamente. É mais do que feliz. E aí, em segundo lugar, eu quero dizer para você que você precisa também obedecer ao que for ordenado por Deus. Veja aí o versículo 2, irmãos. O que diz o versículo 2? Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Eu tenho uma informação de que existem cerca de 200 tipos de barros conhecidos. Entretanto, apenas 8 tipos de barros servem para a fabricação de vasos. E sabe, meus irmãos, qual que é a maior característica para um barro bom? Pureza, liga e flexibilidade. Isto é, precisa ser puro, agregador e moldável. Não pode ser cheio de impurezas, não pode haver pedras e nem pode ser duro. Existem muitos tipos de gente no mundo, mas nem todos pagam o preço para poder fazer a vontade de Deus e viver os propósitos de Deus. Então, nem todos servem. Deus escolhe o vaso que Ele quer usar. Sabe o que isso significa? Significa que você foi escolhido por Deus para ser filho de Deus. Por isso você está aqui. É para você servi-lo, ser servo dele. E então isso revela que você é feito de um barro especial, próprio para ser moldado, para ser trabalhado por Deus. Deus não usou qualquer barro em sua formação, Ele usou um barro bom. Então pergunte para o seu irmão aí do lado, né? Você foi feito de que tipo de barro? Você foi feito de que tipo de barro? Do barro bom ou do barro ruim? Então que cada barro que esteja aqui seja um barro muito bom, puro, cheio de liga, de flexibilidade, para dar um bom vaso para Deus, para ser usado por Deus, para a glória de Deus. Na Bíblia, meus irmãos, vemos que Paulo gostava de mencionar isso nas cartas que ele escrevia. E aos Efésios ele diz o seguinte: Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união em Cristo. Efésios 1:11. E em Colossenses 3:12 ele diz: vocês são o povo de Deus, Ele os amou e os escolheu para serem dele. Então ouça o Senhor falar, mas ouça, meu querido, o Senhor falar e obedeça. Não gerencie, não tente você mesmo administrar a sua vida. Deixe Deus realmente estar no seu controle. Aliás, esse negócio de estar no controle, né? Deus estar no controle, já virou um jargão, né? Muitas pessoas usam essa palavra sem sentido algum, porque na realidade Deus não está no controle, Ele que está no controle. Então nós temos que ter cuidado. Deus realmente está no controle. Eu estou obedecendo a Deus, eu tenho ouvido o Senhor falar ao meu coração e eu tenho procurado colocar em prática. A mensagem do Senhor tem feito diferença na minha vida. Meus irmãos, faça o que tem que ser feito
com flexibilidade, com obediência. Obediência é proteção. Isso vai trazer proteção para a sua vida. E em terceiro lugar, deixando-se ser moldado por Deus, você precisa ser humilde para aprender. Veja aí o versículo 3, né? Desci à casa do eleito, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Ele estava trabalhando com uma roda. É uma fase difícil, uma fase do curtimento. E trabalham juntos aqui, meus irmãos, a paciência e a perseverança. Nessa fase vemos algo que achamos que está bom, mas o oleiro entende que ainda não está, né? E então há algo mais para ser feito, ou então tem que ser feito tudo novamente. Então, quanto maior o curtimento, maior a durabilidade, quanto maior o vaso, mais tempo de curtimento. Então, a lição agora é que, quanto maior for a obra que Deus quer que você realize, maior será o tempo que você deverá estar só, meditando, olhando e avaliando a sua vida diante de Deus. Como eu tenho vivido a minha vida diante do Senhor? O curtimento do barro é como aquela época em que Deus está pronto a falar e ouvir todos os seus filhos, e de repente Ele não vai estar ouvindo você. Aparentemente, na realidade Ele está ouvindo, mas parece para você que Ele não está ouvindo, porque Ele tem algo mais a fazer na sua vida, para que você seja instrumento nas mãos de Deus. Há momentos que você vai ficar diante de Deus como Jacó, em Peniel, lutando e clamando: Senhor, não te deixarei ir, se não me abençoares. Você está vendo a situação? É Deus quem está lhe mostrando. Então faça, aprenda com Ele. Somente os humildes aprendem. E quem parar de aprender, para também de ser moldado, para também de crescer. E ser humilde é uma virtude que pode ser aprendida. Aliás, o Senhor Jesus Cristo, quando nos chamou para a salvação, Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós precisamos andar atrelados a Ele, para aprender com Ele a humildade. E o maior exemplo de humildade que temos na história do mundo é o Senhor Jesus Cristo, que Ele, sendo Deus, despiu-se de sua glória e veio como um simples homem, tornando-se servo dos homens e assumindo os pecados de toda a humanidade sobre si. E diz a palavra que Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Em quarto lugar, você precisa aprender a enfrentar as perdas da vida. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Isso que acontece muito com o oleiro. Então essa fase ela é muito difícil, geralmente é dolorida, porque enfrentamos perdas. Estava formado, mas estragou, tornou-se completamente inútil. Estar estragado precisa ser um momento, nunca um estado de vida. Estar estragado precisa ser um momento e nunca um estado de vida. Porque não existe nada de bom no estragado. Não serve. Então saia dessa situação. Não fique parado na miséria. Não fique se alimentando do fracasso. Não fique se alimentando da derrota. Erga a cabeça, dobre-se diante do Senhor e deixa o Senhor moldar a sua vida novamente, para que você seja feito um vaso bom. Você nunca será um fracassado até que você
crédito se conquista com o tempo. Quando alguém lhe pede perdão por um erro, como crente, você precisa perdoar imediatamente. Todavia, leva tempo para acumular os créditos novamente. Não é mesmo? Pense bem, antes de fazer, antes de falar, antes de desobedecer, antes de rebelar e antes de pecar. Esteja atento, esteja focado na sua vida espiritual, olhando para o Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé, desembaraçando de todo o peso, de todo o pecado. Então, meu querido, pense antes de fazer, pense antes de falar, pense antes de desobedecer, pense antes de rebelar e pense antes de pecar. E o preço pode ser precisar quebrar um vaso e fazer tudo de novo. É nessa etapa que você está sendo formado. Mas eu quero dizer para você, com o Senhor Jesus Cristo, toda perda é lucro. Com o Senhor Jesus Cristo, toda perda é lucro. Então, toda vez que você perde, você cresce. Toda poda deve doer muito, mas isso não é uma verdade isolada, porque Jesus Cristo disse também que a cada poda fica-se mais forte, como ele diz lá em João 15:2, todo o ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que possa dar mais fruto ainda. E em último lugar, quinto, você precisa aprender a enfrentar as perdas da vida. E ele se refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Com o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe parecia. A fase desse período, meus irmãos, é da frutificação. Depois de maduros, nós geramos frutos. Essa fase não existe prazo ou tempo para acontecer. Em algumas pessoas elas são mais lentas, em outras são mais rápidas. Porém, todos os crentes precisam amadurecer. Todos os crentes precisam frutificar. E aí então começa tudo novamente. Isso é muito pessoal. Há pessoas que não crescem porque Deus vive tendo que refazer tudo novamente a cada dia. Isso também é muito frustrante quando você está discipulando uma pessoa. A pessoa, você trabalhando, ensinando uma pessoa, aí daí uma semana você tem que fazer tudo que fez novamente na semana passada. Aí no mês que vem você vai ter que fazer tudo novamente que você fez no mês passado. Quando nós pecamos e transgredimos a vontade de Deus, é justamente isso que acontece. Não é que não tem mais jeito, não é que não tem mais solução. A questão é que tudo volta a estaca zero. Volta lá a prancha de desenhos. Mas eu quero dizer para você, a sua vida tem jeito. Na vida com Deus, tudo tem jeito. Na vida com Deus, tudo tem conserto. Mas quando Deus precisa refazer, é fato que levará mais tempo. Você precisa ser trabalhado mais. E isso tem algumas implicações. Mas é importante que você permaneça firme, perseverante, para que Deus possa moldar, para que Deus possa transformar. Quais são as possíveis situações para o novo vaso? O projeto do vaso pode ser mudado. O tamanho do vaso pode vir a ser outro.
o formato do vaso pode mudar, o propósito do vaso pode ser outro. Quando Deus diz que refaz vasos, Ele não se compromete em fazer vasos iguais, mas sim vasos para serem usados por Ele, segundo a sua vontade. E a sua vontade pode variar. Existem vasos que são feitos para ficarem cheios de vinho para a alegria da festa. Existem vasos que são feitos para ficarem cheios de água não potável para a limpeza dos pés dos convidados da festa. Até estar pronto para ser usado por Deus pode levar tempo. São etapas que Deus vai trabalhando em nossas vidas. E aí, meus queridos, pode ter mais a ver com você do que com a vontade de Deus. Eu só quero dizer que você não é fruto de uma produção em série. Deus formou cada um de nós e, portanto, Ele tem uma forma de trabalhar com cada um de nós. E Ele tem uma forma de trabalhar com a sua vida. Você foi feito para servir. Você foi feito para dar frutos. E esse é um dos propósitos de Deus para a minha vida, para a sua vida. Eu estou aqui nesse mundo, vivendo na cidade de Cariri, para ser instrumento nas mãos do Senhor, para ser servido, para ser usado pelo Senhor. E eu preciso fazer isso com alegria. Mas eu só vou fazer isso com alegria, sendo usado por Deus, se eu estiver nas mãos de Deus, como um vaso, trabalhado pelo Reino. Então, meu querido, coloque-se diante do Senhor, para que você seja vaso do jeito de Deus, do formato que Deus quiser. Sim. Em Êxodo 35, 33, nos traz lá o exemplo do azeite. Trouxeram também especiarias e azeite de oliva para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Há o azeite para combustível, há o azeite para a unção, há o azeite para o perfume. E ainda também há o azeite para a alimentação. Mas também há o azeite para o espírito. O Senhor há de trabalhar na sua vida do jeito que Ele quiser, para fazer de você um vaso de honra. Então eu convido você a dobrar-se diante do Senhor e deixar que Deus trabalhe a sua vida em todo o tempo. Que Ele esteja realmente no controle da sua vida. Não queime etapas do processo de Deus em sua vida. Deus quer abençoar e Deus quer usar você, mas não do seu jeito, mas sim do jeito dele. Deus o trouxe aqui, meu querido irmão, para ministrar a sua vida aqui hoje à noite. Então, mais do que nunca, saia daqui hoje para ouvir Deus falando ao seu coração diariamente através da palavra de Deus, para obedecer o que Ele tem ou o que Ele mandar você fazer. Terceiro, para aprender com o que Deus estiver mostrando. Quarto, crescer com as situações que Deus envolver sua vida. E em quinto, esteja pronto para servir em qualquer situação e posição. Que todos possamos ouvir de Jesus em breve. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entre no gozo do seu Senhor. O maior inimigo para o seu processo de crescimento é você mesmo. Olha, Deus está trabalhando a sua vida. Vamos curvar diante do Senhor.
Vamos orar. Senhor,